cheias e vazias, para fazer comparativos, e um material para fazer o registro, né? As fichas de registro, onde eles vão anotar ali os pesos e as medidas. Então, aqui Com já, relação... no momento, a Luana vai passar. Isso aí, boa noite, pessoal. Com relação ao desenvolvimento da atividade, né, as três partes, na primeira, na introdução, a gente inicia sempre com uma contextualização, e aí a gente utilizou uma pergunta norteadora, né? Quando e por que precisamos medir as coisas no nosso dia a dia? E justamente foi o título do nosso trabalho aqui. E aí, depois disso, dessa pergunta norteadora, aquele diálogo com os alunos, né? Seria a apresentação e discussão de alguns conceitos iniciais, como comprimento e massa. E aí, mostraríamos a régua, a fita métrica, também poderíamos utilizar a trena, né? E uma balança digital e também aquela de peso, né? Para a gente medir, né? A nossa capacidade também, o peso. Pode passar. No desenvolvimento, os alunos eles seriam organizados em duplas, né? Seria uma forma, ultimamente as salas de aula, hoje a gente às vezes tem as cadeiras em dupla, em trio, as salas são pequenas, né? Eu trabalho numa escola pública, então a nossa realidade seria essa. E a ideia também seria um trabalho colaborativo, né, de trocas, né, entre os colegas. E aí a sala seria dividida em duas áreas principais. A gente utilizou nessa atividade o nome Estação 1 e 2. A Estação 1 seria para medir o comprimento, e na estação 2, o desafio da massa, né? Mas os alunos, eles também migrariam de uma estação para outra, e cada grupo teria 15 minutos em cada estação, e depois você faria essa rotação. Pode passar. Na estação 1, que seria do comprimento, os alunos eles receberiam uma lista de objetos variados, que estaria na sala, né? Às vezes na mesa deles, um caderno, uma régua, uma borracha, e os instrumentos de medição, régua, fita métrica. Aí a gente trouxe aqui uma imagem que eu utilizei, né? Já apliquei também essa atividade. E aí o processo de 3 etapas seria na próxima estação. O primeiro seria para eles estimarem o comprimento. O que eles acham que tem? Ah, eu acho que tem tantos centímetros ou tantos metros, né? Por quê? Porque eles teriam que ver realmente qual seria a unidade de medida também principal. Depois eles iriam para a próxima etapa, que seria a real medida mesmo, né? Será que o que eles estimaram estava certo ou errado? E por fim eles iam comparar com registro, né, uma ficha, onde eles iriam anotar realmente, borracha tantos centímetros, caderno tantos centímetros. Na estação 2, que seria a massa, o foco seria mensurar realmente quanto é que pesa cada objeto. Então, a gente tem uma balancinha, aquelas de cozinha, né, que eu levei também para os alunos, e aí eles mediram aqui giz-de-cera, massinha, objetos que tem de sala de aula. A ideia mesmo do real do aluno, né? E aí eles fariam a mesma coisa, iam estimar quanto eles achavam que tinha, depois eles iam pesar mesmo para fazer o real, e depois eles utilizariam o registro mesmo para poder anotar, borracha tantos quilos ou gramas e por aí vai, né? Nessa etapa também é bom também fazer um comparativo, às vezes tem algumas embalagens que contém já um peso líquido, né? E daí Por fora, também verdade. questionar essa diferença, né, do peso que vai dar do peso líquido para o peso da embalagem inteira. Uhum. E no fechamento a gente ia retomar a atividade, né, no grande grupo, depois eles sairiam das duplas, né, selecionando alguns objetos, justamente para poder fazer o que Cassiano colocou, realmente era para poder eles fazerem esse debate, né, será que eu estava certo com a medida que tinha fora da embalagem ou não? Qual é o objeto mais pesado, o objeto mais leve, qual é o objeto mais comprido, mais curtinho, né? Então eles conseguiriam fazer essa socialização final. Laércio? Passando, então, para a parte final, então, a atividade, então, se baseia em uma abordagem prática e exploratória, né, onde os alunos vão explorar. O aluno vai ser o agente da própria descoberta, então, o aluno vai se descobrir, ele vai aprender a partir da atividade, das rotações. A metodologia de rotação por estações garante o uso ativo dos materiais, engajamento simultâneo com as duas grandezas, que seria comprimento e massa, né? A estação 1, comprimento, e a estação 2 seria a massa. O professor, então, vai atuar, ou a colega que aplicou a atividade, né, como mediador, né, corrigindo possíveis erros, enfim, apoiando os alunos nessa atividade, tá? Manusear os instrumentos, enfim, também. A avaliação e verificação da aprendizagem, então, vai ser a observação direta na manipulação dos instrumentos, né,
Então, é a observação do professor dos alunos, né? A análise da ficha de registro preenchida pelos alunos, pelas duplas, né, em cada rotação, para ver se preencheram certinho as medidas e tal. Participação dos alunos, não se a participação ativa dos alunos nessa atividade, se eles realmente entenderam, internalizaram a diferença entre as grandezas. Pode passar. E assim, a gente finaliza um pouco das nossas referências também. Finaliza. Ok, parabenizo aí a Luana, o Laércio e o Cassiano pelo trabalho, tá? Também pela apresentação. A proposta de vocês, sim, vai bem de encontro com o que diz a BNCC no que se refere a desenvolver a habilidade de estimar, né? E para você estimar, você precisa também experimentar, você tem que medir. Tá? Se você não desenvolve isso na prática, com certeza você não vai desenvolver a habilidade de estimar, né? Só no campo teórico isso fica muito bem mais difícil, né? Se não dizer quase que impossível. A metodologia estação por rotações, num quarto ano, ficou bem interessante. Só para me entender, as duas estações, os alunos ficavam lá até esgotar a atividade, depois mudavam para outra estação. Tá. Bem tranquilo, então. Sem mais delongas, vamos adiante. Lizemara. Lizemara, você apresenta sozinha ou você tem um trabalho em grupo? Não, é sozinha. Sozinha? Então, eu te ouço bem, tá? Teu áudio tá bom. Já pode ir se preparando aí para apresentar. Ok, já estou vendo a tua apresentação, então fique bem à vontade. Então, a minha atividade é grandezas e medidas, medidas de tempo, relações e uso do calendário. Aí eu coloquei aqui a unidade temática, o objeto conhecimento, né, como o senhor disse, para não se deter muito, então. A minha turma é de primeiro ano, né, alfabetização, tá? E a habilidade que eu escolhi é reconhecer e relacionar períodos do dia a dia, da semana e meses do ano, utilizando o calendário quando necessário. Os objetivos da aprendizagem: identificar o período do dia, conhecer a sequência dos dias da semana e dos meses do ano, e utilizar o calendário como instrumento para organizar a passagem do tempo. Desenvolver a capacidade de ordenar eventos no tempo. Os recursos didáticos principais, então, seriam um calendário grande para eles visualizarem, as fichas de atividades e lápis de cor ou giz de cera, canetinha. Primeiramente, eu faria uma roda de conversa com eles, né, falando sobre onde vive o tempo, né, faria questionários, né, questionar eles o que eles fazem de manhã, o que eles fazem à noite, o que eles fazem à tarde, né, para eles irem diferenciando o que é feito em cada momento. Aí também eu tenho uma musiquinha, que eu botei o link aí, depois também, se os colegas quiserem, eu posso disponibilizar, que é dos 7 dias da semana, que é para eles memorizarem a sequência dos dias das semanas. Porque como é primeiro ano, eles têm uma dificuldade bem grande dessa parte do calendário, deles entenderem que hoje é terça-feira, que amanhã vai ser quarta e que ontem foi segunda-feira. Então, eles têm uma grande dificuldade nisso, e para a gente explicar também já é bem complicado devido a alguns alunos, né, hoje em dia, como tem muitas, assim como vou dizer, os alunos têm suas particularidades, né, aí eu acho essa musiquinha bem legal para que eles possam entender melhor. Como que eu faria, então, a atividade? Eu mostraria o calendário para eles, né? Iria explicar os elementos, o que são os números, o que são as letras,
o nome do mês onde fica, né? Onde fica o nome da semana. E daí, nesse próprio calendário, a gente poderia marcar o dia de hoje terça-feira, que dia foi ontem, terça, que dia é amanhã, quarta, que dia que nós temos educação física. Agora, como está no final do ano, a gente marcou já o dia que vai terminar a aula, né? Qual é o dia que vai começar as férias, qual o último dia de aula. A gente marca as aulas de educação física, né? Ou outra atividade que eles têm, que a gente já comenta que vai ter, como vai ter apresentação no final do ano, também a gente marcou, e a gente marca colorido, né? De cores diferentes para eles distinguirem o que é. Daí a gente teria uma ficha de atividade, né? Nessa ficha, então, teriam quadros de rotina para eles desenharem ou escreverem, né? Que horas eles acordam, que hora é a hora de ir para a escola, né? Que horas eles jantam, a hora de dormir, tudo para eles irem distinguindo isso, se é manhã, tarde ou noite. Pode parecer bobo, mas alguns alunos ainda têm bastante essa dificuldade, né? Aí também o que poderia ser feito? Numerar a sequência correta e colorir os quadros conforme o período do dia, nessa mesma atividade, né? Que eles vão botar lá que acordam de manhã, daí eles pintam o quadrinho de amarelo. Primeira coisa que eles fazem é acordar, né? Depois toma o café da manhã, daí pinta de amarelo também, pode botar uma sequência. Que horas que vão à escola? É durante a tarde. Então, vamos pintar, né, de laranja. E à noite, quando eu vou dormir, vou pintar de azul escuro. Aí, o fechamento seria uma revisão, né? Uma organização dos dias das semanas, né? Que eles podem fazer, que nós poderíamos fazer em fila, e cada um ir falando, colocar 7 alunos ali, né? Cada um tem um dia da semana e pedir para eles se organizarem na fila, como é a sequência do dia das semanas, como é a sequência dos meses. Cada um vai ter um mês e eles têm que achar a sequência do mês, né? E sempre as perguntas de fixação. Quantos dias faltam para o final de semana? Que dia vem antes? Que dia vem depois? Qual é o mês que passou? Qual é o mês que vai vir? Tudo isso para que eles, né, consigam memorizar e aprendam de uma forma lúdica, né? Porque primeiro ano ele é tudo mais lúdico. E a avaliação seria, então, a verificação da aprendizagem. O que eles conseguiram aprender, né? O que na roda de conversa eles puderam me passar, e depois, no final, no questionamento, o que eu vi que eles conseguiram não aprender. E depois, claro, daí o recolhimento das atividades que eles fizeram, e por fim, as referências. Seria isso. Ok, muito bem, Lisa Mara. Vocês verem aí, ontem também nós tivemos uma riqueza de trabalhos que vão lá desde o primeiro ano, tá, até trabalhos que foram já desenvolvidos no ensino médio. Lisa Mara, eu não lembro, você aplicou essa atividade já? Você é professora de primeiro ano? Sim, eu sou professora de primeiro ano. Eu já apliquei com eles, e eu faço isso, no caso, assim, eu não faço num mês, né? Uhum. Eu começo desde o início do ano, eles têm um calendário deles, e tem o nosso grande na sala, e a gente vai fazendo, e eles vão marcando, vamos conversando. Isso a gente faz todos os meses daí, né? Todos os dias, na verdade, porque todo dia a gente marca que dia é hoje, né? Uhum. Legal, parabéns. Você não vai estender muito as conversas entre um trabalho e outro, tá? A ideia é apresentar todos, e aí no final abrir um espaço para se alguém quiser comentar algo sobre o seu trabalho, sobre um trabalho de um colega, ou falar algo no geral, tá?
a gente faz um fechamento no final, mesmo para a gente ganhar tempo também, tá? O próximo trabalho seria do Diego. Diego está aí? Deixa eu ver aqui. Quem que é o... Só aparece D negrão. Quem que é? Não é o Diego esse? Oi, boa noite. Sou eu, Danilo. Danilo, tá. Danilo, Danilo. o teu grupo já apresentou ontem, né, Danilo? Eu... Era o de arcos em círculos, né? Arcos internos, né? Então, professor, inicialmente a gente tinha uma apresentação em trio, mas eu tive um compromisso ontem do trabalho e aí eu marquei para fazer hoje uma apresentação de um trabalho individual. É outro trabalho daí? Seria outro trabalho. Tá. Mas você não é o Diego, né? Não, Danilo. Danilo. Então vamos esperar aí, vamos pela ordem aqui dos inscritos, tá, Danilo? Tudo bem. Tá. O Diego não estando, então vamos para o Júnior. Júnior viu que está por aí. Professor, aqui é Júnior. Professor, Isso. então, eu vou compartilhar aqui, mas antes eu só quero falar o seguinte, que a minha aula, professor, ela saiu um pouco física e matemática. Eu tentei encaixar alguns dados da matemática. Essa aula, uma parte dela, eu já apresentei, na verdade não é uma pausa, né? Não é uma parte. Eu apresentei no meu curso de graduação, sábado passado, e eu coletando alguns dados ontem, o professor pediu essa aula real com os alunos, né? Mas ele pediu, assim, que não ficasse, assim... Ele falou, ó, Júnior, está tendo as física quântica aí, e isso não é legal para aluno do 9º ano, tenta reduzir isso daí. Mas vai ser física, sabe? A aula lá vai ser física. E como eu já tinha enviado o trabalho meio matemático, meio físico, eu tentei mexer nos slides, eu vou apresentar aqui, mas eu tentei encaixar um pouco de matemática, né? No final saíram alguns números, certo? Grandezas e medidas igual, né? Isso. Tá tranquilo. Pode projetar aí. Ok, tua apresentação já apareceu aí. Fique à vontade. Professor, então, eu fiz essa apresentação pelo Canva e acabando que ficam umas configurações assim que eu estou vendo agora, eu não sei se foi o programa aqui, mas enfim, do Sol à escola, né, é o percurso da energia, é o percurso que a luz faz da saída do Sol até atender a demanda da escola. Isso é uma aula real, como eu falei, né, eu vou apresentar ela pela graduação agora no Centro de Educação, Arte e Cultura Urandi, aqui na Bahia, é como a luz se transforma em eletricidade. Isso aí é para o 9º ano do ensino fundamental. Não está passando aqui o... Deixa eu ver aqui se vai mudar aqui. Não está passando aqui o... Quando você compartilha a tela, se você for lá, você está no PowerPoint, lá, se você for lá em apresentar, lá em cima, no PowerPoint, apresentação de slides, será que não vai facilitar? Tem lá em cima na barra de ferramentas. Bem no meio. Ah, tá, é aqui, ó. Espera aí, professor, só um pouquinho que eu vou achar aqui. Eu sei que ele tem aqui uma... Espera aí que ele vai. Eu sei Professor, só um
O colega Danilo Negrão, aí eu olhei aqui, eu acho que ele está na sala errada, lá está marcando como ele tivesse programado para a sala 2. Deixa eu dar uma espiada, então. É, tem razão. Danilo, se você conseguir ir para a outra sala, tem a sala 2, onde que está a Silmara. Você está lá, elencado para apresentar lá com a Silmara. Ok, professor, obrigado. Desculpa aí a Valeu. confusão. Não tem problema. E só clicando nos quadradinhos, lá nas figuras, ao lado esquerdo, lá, 1, 2, 3, lá, Mas não tá aí, não. não vai? Vai, não. Então, de repente, só vai falando, tenta fazer tua apresentação sem as imagens, senão a gente vai perder bastante Professor, tempo aí. então, para a gente não perder tempo, Isso. então, o que que acontece? A proposta seria essa: saída da luz do Sol, né, ao nosso planeta. Temos lá na escola o sistema fotovoltaico, temos lá 180 placas. O que que acontece? Eu tentei colocar áreas, se a área dobra, a energia dobra, se a luz incidente dobra, a energia recebida dobra, se ambas dobras, a energia quadruplica, né? Isso é uma proporcionalidade direta, com a matemática que eu tentei colocar lá. O que que acontece? Quando a luz sai do Sol, além das placas, cada placa tem ali 60 células fotovoltaicas, cada painel. Essas células fotovoltaicas estão comunicadas entre si. Cada célula tem duas placas de silício que são dopadas. Uma tende a ficar positiva e a outra tende a ficar negativa. Na verdade, são inversas. Quando a luz toca nessas placas de silício, essa luz ela vai transferir energia para liberar os elétrons, né, das últimas camadas. É como se tivesse ali 60 pessoas dentro de uma placa e tivesse uma máquina que jogasse uma batata assando para cada um. Ninguém segura essa batata vai circular, vai jogar para o outro painel, ninguém segura essa batata, essa máquina manda a batata quente e essa corrente elétrica vai acontecer e vai mandar lá para o inversor de frequência um circuito contínuo, um sinal contínuo. Esse inversor vai mudar esse sinal contínuo para a corrente alternada e vai atender a escola. Basicamente, a escola, em 2021, que tem os dados aqui, com fonte lá da secretaria, antes da escola instalar o sistema, ela pagava anualmente R$ 43 mil em energia. O que que acontece? Ela instalou o sistema e, só lembrando os dados aqui, ela instalou o sistema, pagou 513 mil no sistema instalado. Não, desculpa, ela pagou 250 mil no sistema instalado. Aumentou 100% a carga, colocou ar-condicionado em todas as salas, ela mudou a cantina praticamente com equipamento para melhorar os afazeres lá da merenda. Com isso, ela pagou 250 mil. Em 25 anos, tudo que ela vai pagar de R$ 300 todo mês, mais esses 250 mil, que na verdade foi 248 mil, isso aí, em 25 anos, vai ficar 513 mil, mais ou menos. Só que se ela ficasse pagando lá anualmente, seus 3.600, 43 mil, ela ia pagar 3 milhões e 500 mil, mais ou menos. Então, a diferença foi essa. Ela ia pagar em 25 anos 3 milhões e 500 mil, mas com esse sistema instalado, aumentou toda a carga, aumentou tudo. Em 25 anos, ela vai pagar lá 500 mil e alguma coisa, né? Então, assim, foi um investimento, assim, muito bom para aqui, para a região.
uma coisa assim também que eu vou falar lá, né, porque quando você olha o medidor dela, esse sistema está injetando a carga elétrica como créditos, né, na rede elétrica, mas isso aí está sendo usado para outros prédios públicos. Então é isso aí, professor. Eu queria mostrar aqui, ó, mais alguns detalhes aqui, mas infelizmente não deu. Tem uns dados matemáticos no meio, mas eu não sei por que não vai. Você é bem tranquilo, Júnior. De qualquer forma, você tem o trabalho escrito aí, que você deve ter enviado. Sim. A gente vai estar lendo esse trabalho. Tá? Ele é bem adequado ao 9º ano mesmo, porque lá no 9º ano se estuda também a questão da física, né? Ciências vira física e química, né? E aí é um trabalho, uma proposta interdisciplinar que acho que é bem adequado ao 9º ano, sim. Tá? Não se restringe só à física, não. Tá? Pois é, professor, e outra coisa bacana também, que eles entendem um pouco, sabe, do sinal contínuo, eles entendem do sinal bateria, o que a bateria produz ali do sinal. Então, a ideia é essa, né, mostrar também que as placas vão gerar uma energia contínua, e tem uma ideia também da matemática, que pena que não passou aqui, né, de como calcular a área de um painel, como calcular a área de todos os painéis, que você vai pegar um painel vezes 180 painéis, que está lá em cima do teto, mas infelizmente não foi, não entendi por quê. Também tranquilo, Júnior. Já deu para entender a ideia aí, tá? E vai ficar o trabalho escrito também. Valeu? Tá bom. Tranquilo. Próximo trabalho, a Gabriela Gomes. Está aí? Vou ver na lista aqui. O que não está, né? Pelo menos não está na lista dos presentes. A próxima, Ângela. Ângela, eu vi que está por aí, né? Oi. Oi, te ouço bem. Tudo bem, Ângela? Tudo bem, professor? Tudo. Como é que está? O teu trabalho é só você ou é em grupo? Somente eu. Só você. Tá. Eu ouço bem, pode tentar. Um momentinho. Desligar o ventilador para não dar o eco no áudio. Professor, eu não preparei uma apresentação de PowerPoint, para ser bem sincera, eu acho que não imaginei que fosse que os colegas iriam apresentar com apresentações. O que eu trouxe hoje, na verdade, foi uma gelatina. Tá. Assim, não é obrigatório os medidores. os slides. Os slides, na realidade, acabam facilitando a apresentação, né? Sim. O Júnior também apresentou aí sem os slides, aí não tem problema algum, tá? Tá. Bom, a minha atividade, né, na verdade, a temática dela, grandeza e medidas, tá? O tema é volume e capacidade, e a atividade minha busca que os alunos aprendam a medir, comparar e converter unidades de medida, como litro, miligrama, grama, quilograma, aplicando esses conceitos em situações práticas no dia a dia, né? Os objetivos dele incluem diferenciar volume e capacidade, utilizar corretamente instrumentos de medição, copo, colheres, balança, e desenvolver principalmente o raciocínio lógico, registro de dados e trabalho em grupo. O ano escolar é o 4º e 5º ano do ensino fundamental. Tá? Na prática, a minha ideia foi os alunos analisar embalagens de gelatina, onde tem a descrição, né, do modo de preparo, medir a água, o pó, aprender a preparar a gelatina e observar como o mesmo volume se adapta a diferentes recipientes. Durante a atividade, registrar medidas e realizar conversões entre unidades. Estabelecer equivalência, realizar conversões entre unidades de medida, aplicar conceitos matemáticos em uma situação prática do dia a dia, por exemplo, preparar uma receita. Os recursos didáticos, copos medidores, pacotes de gelatina colorida para dar uma interação entre eles, né? Água quente e fria, colher de sopa e chá, recipiente de tamanhos variados. Iniciar a aula apresentando os conceitos de volume e capacidade, destacando suas diferenças e aplicações práticas, tá? A avaliação, no caso, vai ser considerar participação, precisão nas mediações,
registros corretos e a capacidade deles de relacionar os resultados em situações do dia a dia. No caso, durante as atividades, eles vão registrar medidas e realizar conversões entre unidades, observar, né, como o volume se adapta a diferentes recipientes. Iniciar a aula apresentando os conceitos de volume e capacidade, destacando suas diferenças e aplicações práticas. Em seguida, distribuir as embalagens de gelatina, convidando os alunos a observar atentamente as informações presentes no rótulo, como a quantidade de água necessária, o peso do pó, as instruções de preparo. Perguntar o porquê essas informações aparecem e como elas orientam o uso do produto do dia a dia, como demais receitas, né? Desenvolvimento, preparação da gelatina, organizar eles em grupo, dividir a turma, né? Dar um pacote de gelatina colorido para cada um, para interagir. Cada grupo vai fazer a leitura da embalagem para identificar quantidade de água solicitada, ml, grama que tem no pacotinho da gelatina. A etapa de mediação, com os copos medidores, cada grupo vai medir corretamente a água quente e a água fria solicitada, registrando os valores da ficha da atividade. Preparo da mistura, até completa dissolução. Distribuição dos recipientes, despejar a mistura pronta em recipientes transparentes de diferentes formatos, permitindo observar como o mesmo volume assume formas variadas dependendo do recipiente. Aí dá para, no caso, a ideia é criar uma aplicação em conversão, né? Durante a atividade, eles devem registrar o volume total da água utilizada e do pó em gramas de gelatina. Proposta e problema. Se a receita exige, por exemplo, 250 ml de água quente e 200 de água fria, qual o volume total em litros? Se for usado 3 pacotes de gelatina, qual o volume total da receita pronta? No caso, instigar eles a responder, né? Fechamento. Retomar coletivamente os principais conceitos abordados, reforçando as diferenças entre volume e capacidade, bem como os procedimentos de conversão realizado. Destacar como a atividade prática contribui para tornar o conteúdo mais concreto e significativo, incentivar os estudantes a compartilhar percepções sobre a experiência, especialmente quanto à maneira como o mesmo volume pode se apresentar, de diferentes formatos em cada recipiente, promovendo uma construção mais profunda, né, deles trocando ideia. O desenvolvimentação de ensino consiste em uma prática experimental que envolve a leitura de instruções, medição precisa de líquidos, no caso, 250 ml de água quente, 250 ml de água fria, para eles verem, e a observação do comportamento do volume em recipientes distintos. Por meio do preparo da gelatina, os alunos aplicam conhecimento matemático de forma significativa, desenvolvendo registro sistemático e trabalham de maneira colaborativa. Toda a experiência pautada em metodologia ativa, valorizando a interação, a experimentação e a resolução de problemas. A avaliação na verificação da aprendizagem vai ser a observação do envolvimento e participação de cada grupo, precisão na utilização dos instrumentos de medição, registros completos e corretos nas fichas, e a capacidade de explicar os resultados obtidos e fazer relações com situações reais. Mais ou menos seria isso. E, no final, para tornar a atividade mais lúdica, podemos pegar a gelatina que eles prepararam, colocar no congelador, eles poderem degustar. Enfim, a minha ideia, mais ou menos, foi essa, tornar um laboratório culinário. Porque a atividade, utilizando metodologia ativa, né, torna o aprendizado concreto, mais significativo e colaborativo, apoiando por materiais como copo, medidor, gelatina, enfim, tornar mais lúdico possível. Seria isso, professor, a minha proposta. Ok, obrigado, Ângela. Antes de falar sobre o trabalho, Vilmar, você está me ouvindo aí? Oi, professor, tudo bem? Tudo. Hoje eu só estou acompanhando. Ontem você fez o convite e estou acompanhando o trabalho dos colegas. Muito interessante. Ok, então, obrigado. Não, é o que eu pensei que você estava querendo assistir o trabalho do Danilo, que é do teu grupo, né? É verdade. Ele está lá na outra sala, na sala da professora Silmara. Tá pode bom. continuar aqui. Você é bem-vindo aqui também. É que parece que ele vai, eu escutei, parece que ele vai apresentar outra atividade, né? Sim. Então, eu vou permanecer por aqui mesmo.
Ok, está. Já bem vindo. Obrigado. Obrigado. Ângela, então, referente, voltando ao teu trabalho, tá? Essa ideia de medições, tá? Do concreto, isso, como eu já disse antes, é necessário. Tá? Às vezes é muito mais cômodo para o professor lançar mão só do teórico, tá? Conceitos, exercícios, né? Os alunos ficam mais comportadinhos, né? Ficam ali sentados, cada um no seu lugar, né? Fica mais fácil de gerenciar a situação. Tá? Mas a questão da experimentação é essencial. Tá? Quando se fala em grandezas e medidas, eu não vejo a outra saída não perpassar pela experimentação. E a experimentação a partir de coisas do cotidiano. Então, o que você fez está bem dentro da proposta. Tá? Pelo que eu vi aqui, os próximos a apresentarem, que é a Franciele, Maicon, a Sara e o Silvio, salvo eu esteja enganado, nenhum está aí, né? Estão todos na tela aí para mim, são 8, comigo, né? E nenhum deles está aí. Então, assim, eu acho que não temos muito mais a fazer, só vamos comentar assim, um pouquinho sobre trabalhos, tá? Eu fiz uma anotação de todos eles, tá? Começando lá com o primeiro trabalho lá da Luana, do Laércio, do Cassiano, depois da Lizimara, do Júnior, da Ângela. É isso. Só esses trabalhos aí que foram apresentados agora, tá? Totalmente diferentes as propostas, né? Mas todas elas, assim, são potenciais para vocês também trabalharem no TCC, tá? O trabalho do Júnior, principalmente, aí uma questão interdisciplinar bem forte, né? Eu acredito que seja bem... Não sei se vocês todos já decidiram, acredito que vocês já tenham mais ou menos decidido também o que fazer no TCC, mas a partir desses trabalhos que vocês desenvolvem nas disciplinas, a ideia é, primeiro, socializar os trabalhos, tá? Porque é o momento rico, é o momento em que você vê o que o colega, às vezes, já fez ou propõe, que nem todos vocês ainda têm a oportunidade de pôr em prática. Alguns de vocês, aqui, os 4 que apresentaram hoje, eu acho que todos conseguiram colocar em prática, né? A não ser a integralidade dos componentes lá do primeiro grupo, tá? Mas senão todos os trabalhos que já foram colocados em prática, tá? E então esse momento é de vivência, é de você socializar isso e conhecer trabalhos diferentes. Eu não trabalho nos anos iniciais, mas eu achei muito fantástico ali, por exemplo, o trabalho da Lizimara, tá? Primeiro ano, achei bem interessante. E, assim, eu acho que é interessante a gente se apropriar do que ocorre nos outros níveis também. Tá? Quais as propostas, quais os desafios, né? O que pode ser proposto. Tá? Eu deixo um espaço aqui, uns minutinhos. Alguém gostaria de fazer um comentário sobre as apresentações, o que achou da disciplina em si? Então, temos alguns minutinhos aí. Eu queria fazer uma pergunta ali para a Lizimara, professor. Ok, fica à vontade. Ali naquela parte dos quadros ali que marcam quem faz de manhã, quem faz de tarde, quem faz de noite, faz o que, assim, como desenhos, como eles ainda não são totalmente alfabetizados, e daí eles marcam, tipo, meninos escovando o dente ou coisa assim? Isso. Uma criança acordando, uma criança escovando o dente, almoçando, indo para a escola, porque como eles não são alfabetizados totalmente, né, eles não vão conseguir ler. Então, a gente trabalha com a gravura com eles. Mas a própria... Bem interessante esse trabalho. O próprio registro das cores diferentes nos diferentes turnos do dia, né? Acho que é bem interessante é algo que é enriquecedor para o aluno lá do primeiro ano conseguir fazer essa organização, né?
E assim, eu começo assim com os desenhos, né? Depois, agora, já para o final, eu também coloco o desenho, porque tem alunos que já estão alfabetizados agora, e daí embaixo eu coloco também acordar, né? Para eles irem socializando. Na metade do ano eu já vou escrevendo as palavras também para eles irem. Quem já consegue ler, lê, e quem não consegue ainda, tá com a dificuldade ainda de ler, daí faz pelo desenho. Cheguei esquecendo o microfone. Mais alguma consideração? O professor, eu em particular, só a minha opinião assim, né, achei bacana a apresentação de todos os colegas aí, e todos os colegas como professores, né, estão colocando ali seu tijolo na construção ali da sociedade, né, do seu papel que eles vão fazer aí. Eu, em particular, só posso elogiar. Não sou professor, às vezes a pessoa me pergunta o que que eu faço. Eu sou eletricista, eu sei entrar no potencial de uma rede de alta tensão e trabalho naquele potencial, eu entro no potencial da rede e trabalho até com 600 mil volts no potencial. Isso daí eu sei fazer, né? Entrar no potencial da rede com toda uma cidade em funcionamento. Eu não sei dar aula, sabe? Não sou professor, mas quando eu vejo a apresentação, eu acho sensacional e vejo que vocês, professores, estão aí contribuindo muito e que essa especialização que a gente está fazendo não fique só no papel, somente no certificado. Eu acredito que vocês não vão fazer isso, sabe? Que tenta, assim, eu não sei se eu posso falar a palavra inovar, eu não sei, sabe? Mas eu olhei vocês aqui muito maduros, sabe? Com muita experiência, o Cassiano. Gente, eu só posso, em poucas palavras, parabenizar vocês todos. A colega Ângela também, todos vocês, a Lizemara, eu entendi perfeitamente a proposta, e é só isso. O professor, eu queria me referir ao Júnior. Júnior, fica tranquilo, todos nós somos professores e alunos ao mesmo tempo, porque todos que aprendem têm muito a ensinar e vice-versa, tá bom? E você é um verdadeiro professor, pelo que eu entendi aí. E, de preferência, que você vá para a área aí, que você vai ser um ótimo professor, tá bom? Nesse momento, todo esse teu conhecimento no campo da eletricidade, falando para ti, Júnior, isso enriquece a aula. Então, uma proposta aí interdisciplinar, se dizia física, não, as coisas se costuram aí, né? Andam juntas, a matemática e a física, principalmente ali a partir do 9º ano. Tá? Ok? Professor, e ele falou em inovação, né? Eu acho assim, hoje a matemática, para muitos alunos, é aquela disciplina mais chata, mais difícil, enfim. Então, a especialização está me ajudando até para colocar em prática práticas diferentes, né? Realmente inovadoras nesse sentido também. Eu uso muitas tecnologias também ligadas à matemática, né? Com jogos para os alunos, tudo, porque no ensino público a gente deixa os computadores se quebrarem sem usar, né? A maioria dos professores, infelizmente, dos laboratórios. E aí eu comecei um projeto na escola, e aí todos os professores estão pedindo até dicas, assim, né? E aí eu estou utilizando a matemática, justamente para inovar, por ser uma disciplina mais chata, mais densa, mais difícil, assim, né? Para muitos. Então, eu acho que é justamente isso, a gente tentar construir uma prática diferente, metodologias e recursos diferentes, para que a matemática seja utilizada em outras potencialidades, realmente, né? A gente extrai tudo. Tudo bem. Mais algum comentário? Da minha Queria parte... só deixar assim também que da própria disciplina, né, como foi o que falou, eu particularmente sim achei bem interessante a maneira como foi trabalhada a disciplina, assim, foi cada unidade assim foi trabalhada de uma maneira diferente, então dá para a gente ver que realmente um mesmo assunto pode abordar de vários ângulos, né? Então é uma coisa que acaba tornando interessante, que não fica naquela mesmice da teoria, né? Então tu entende que tem às vezes formas diferentes de tu abordar aquele mesmo assunto que nos teus alunos lá tu vai ver, elas não vão achar chata a matemática, não vão achar uma coisa que é maçante, né? Tem a parte do rigor ali
da parte dos cálculos, mas tu tem, para tu chegar naquilo ali, tu tem outras formas de abordar para tornar ele interessante, assim, você pensa, tá, mas eu quero saber como é que calcula a área daquelas placas lá. Quero saber, quantos volts dá cada placa. Por que eu preciso ter esse tamanho de placa para produzir essa quantidade de energia que tu tem da escola? Então, é interessante, porque às vezes tu vai ver, o teu aluno quer saber coisas que ele tem até medo, às vezes, de perguntar. Ok, pessoal, eu vou deixar aí o convite para vocês, da mesma forma que o Vilmar aceitou o convite, que o Vilmar apresentou ontem, está aí assistindo hoje, tá? E convite para vocês, para quem puder se fazer presente no sábado. Sábado nós temos mais uma leva de apresentações, tá? O Vilmar estava ontem, lembro que nós tivemos vários trabalhos assim, fantásticos, né? Eu não lembro dos nomes, agora que eu não tenho a minha anotação de ontem aqui comigo. Mas eu lembro de um trabalho lá do lançador de foguetes, né? Aí a proposta era que as pessoas medissem, os alunos medissem o quanto, essa era uma proposta de ensino médio, tá? O quanto de distância o foguete percorria. E, para isso, o professor deixou o aluno só usar a régua de 30 centímetros, e eles tinham que dar conta, tá? Então, por fim, acabaram medindo o tamanho do pé e foram contando quantos pés dava até onde que o foguete foi projetado, tá? Lógico, nenhuma medição exata, mas é por aí, desafiar, tá? Criar alternativas, tá? Outro trabalho que eu lembro interessante, o professor dizia, lá na minha escola não tem esses acrílicos, tipo aquele cubo de acrílico que eu trouxe na última aula para preencher com água, né? Não tem isso aí. Mas aí eu pensei, como é que eu vou fazer a relação do volume do prisma com o da pirâmide? O prisma e a pirâmide de mesma base e mesma altura. Aí ele propôs construir. Ele construiu os dois e preencheu com areia, tá? Derramou. O volume da pirâmide coube exatamente 3 vezes no prisma, de mesma base, mesma altura. A relação 1/3 do volume, né? Então, são coisas simples, às vezes, mas que são ideias bacanas que vão surgindo durante as apresentações aí, que num dado momento você também pode usar nas suas aulas, tá? Nunca sabe quais as turmas que você vai trabalhar hoje ou amanhã, né? Então, nesse sentido, eu acho que a disciplina e essa proposta dessas apresentações de trabalho, eu acho que vem de encontro com esse propósito aí mesmo. Ok? Eu vou desabilitar aqui a gravação.